nossa entrevista agora é com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira Lima. O Conselho está fazendo um alerta sobre a atuação de falsos corretores de imóveis aqui na capital e do estado do Piauí. Muitas vezes, pessoas se apresentam nas redes sociais oferecendo imóveis para aluguel, para compra, e nem sempre as condições que parecem atrativas, imóveis muitas vezes abaixo do valor, nem sempre há a boa-fé do outro lado. Você pode cair em um golpe praticado por alguém que se apresenta como corretor de imóveis, mas não tem o registro, não tem autorização para atuar. E o Conselho tem intensificado as ações contra esse tipo de prática no mercado imobiliário piauiense, inclusive também em parceria com outras entidades para preservar os consumidores. O presidente Pedro Nogueira Lima está aqui conosco para falar desse trabalho, trazer os dados e esse alerta importante, inclusive nesse período de férias. Muita gente aluga, faz o aluguel de casas por temporada, mas é preciso também ter cuidado. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, é uma realidade que preocupa o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a atuação dessas pessoas que se apresentam como profissionais, mas que não têm o respaldo, inclusive o registro e toda a documentação necessária para atuar. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, João. Bom dia, Chico. Todos os colaboradores também da Rádio Dia. E vamos lá. Nós identificamos, nesses últimos 3 anos, durante toda a nossa fiscalização do Conselho, algumas situações que se repetem, um padrão, e identificamos que alguns estelionatários se aproveitavam do mercado imobiliário, dessa facilidade que existe, a facilidade que as pessoas têm o sonho da casa própria, querem adquirir o seu imóvel, às vezes até a qualquer custo, né? Porque a pessoa quer sair da casa dos pais, tem alguma situação que ela precisa resolver na sua vida familiar, e ela junta um determinado valor para fazer a sua aquisição. E os golpistas começaram a identificar essa realidade. Aqui no estado do Piauí o mercado imobiliário cresceu bastante nos últimos 10 anos e eles começam a oferecer ofertas, valores abaixo da realidade do mercado. Também situações de financiamento com pagamento de entradas que não existem dentro do financiamento imobiliário. E como a pessoa que adquiriu o imóvel acredita que está ali fazendo um bom negócio, um bom valor, e geralmente a população ela não tem um conhecimento específico da transação imobiliária, como trabalhar, e nós identificamos esse fato que a grande maioria, praticamente 85%, 90% dos casos que recebemos de denúncias nos últimos anos, são falsos corretores de imóveis se passando por profissionais imobiliários para aplicar justamente esse tipo de golpe. Então, intensificamos o trabalho nesse primeiro semestre para coibir que esse falso profissional possa atuar, né? Eventualmente não é nem corretor, não pode estar exercendo a profissão, então não há nem que se diga que seja um profissional, então é realmente um falso corretor de imóvel, um estelionatário na maioria das vezes, e a gente intensificou justamente nesse sentido porque o Cresce tem como objetivo principal, dentro da sua área de atuação institucional, trazer segurança para o mercado imobiliário. O nosso interesse principal, e por isso o CRES foi formalizado, né, os conselhos regionais de todo o estado do Brasil, é trazer segurança e proteger a população. Então, nessa proteção da população, a gente identificou que esse é um ponto-chave que a gente precisa solucionar. Presidente, qual a orientação que o Conselho dá ao cidadão comum, a pessoa que quer comprar um imóvel ou alugar eventualmente, né? Como a pessoa, o consumidor, pode ter a certeza de que está tratando com um profissional registrado, um profissional autorizado a fazer essa transação imobiliária? Hoje em dia é bem simples, todos nós temos o WhatsApp, então basta você enviar um WhatsApp para o nosso número da fiscalização do Cresce Piauí, que é 86-3221-4479, solicitar, passar qualquer informação sobre aquela pessoa que está se apresentando, seja nome, CPF, qualquer fato. A gente consulta no nosso banco de dados e já identifica se é um falso profissional ou não, se é realmente um corretor devidamente regular. Mas você consegue também no nosso site www.crespi.org.br, www.crespi.org.br, e a primeira aba é Consulta Corretor, com 2 nomes simples, você consegue saber. Então, Pedro Nogueira, por exemplo, que é o meu nome, está lá a minha identificação, minha foto e a minha regularidade, e não tenha toda cautela, denuncie ao Cresce. Inclusive, foi bem alertado, Natan, que por você, esse período de férias, mês de julho,
as pessoas planejam o seu descanso durante esses meses, esses dias, né, que nós temos, e a maioria da população vai para o litoral do Piauí. E a gente também está, nessa semana, trabalhando na fiscalização do litoral dos anúncios de imóveis por temporada e alertando a população de todo o cuidado que ela precisa ter nesse momento. Então, inclusive com o Ministério Público do Estado do Piauí, vale ressaltar, porque dá um suporte, um apoio nessa atuação do Conselho, e durante todos esses dias nós estamos coibindo essas práticas que eventualmente identificamos como irregulares. Então, você imagine, você planejar as férias e ter aquele momento frustrado com sua família porque você alugou algo que não era o que estava alugando, ou realmente não estava nem alugando aquela casa, ela não estava nem disponível. E a gente tem identificado isso e temos realmente atuado para que isso não ocorra. Presidente, e no caso, por exemplo, o cidadão está nos ouvindo, ele tem um imóvel, uma casa, um terreno que ele quer colocar à venda, né? Disponibilizar para venda. Quando é que, no caso, tem alguma a obrigatoriedade, né, para que ele procure um corretor e disponibilize a venda por meio de um profissional, corretor de imóveis? Como é que funciona a legislação nesse sentido? Ou o proprietário pode tentar vender diretamente para alguém? Como é que funciona esse processo? Nós vivemos uma economia de livre mercado. As pessoas elas podem sim ofertar seu imóvel próprio, não existe nenhum problema quanto a isso. Agora, se ela quer um serviço mais especializado, ela procura aquele profissional de sua confiança para que realmente atue. E nós temos identificado um alerta para a população também, uma dica, né, na verdade, não é nem um alerta. A gente tem identificado que os corretores eles estão precisando cada vez mais se especializar em determinadas áreas. Então, existe o corretor de imóveis que trabalha só com aluguel. A legislação da locação ela é muito ampla, a lei de locação, a jurisprudência, as situações locatícias, ele tem dificuldade de trabalhar com venda, porque são muitas informações e, obviamente, você precisa se especializar. Eu sempre assemelho, nossa saúde é muito importante, igual a moradia, eu sempre assemelho a questão da saúde. Então, quando você precisar solucionar algum problema dermatológico, problema de saúde, né, que eventualmente seja do coração, que não aconteça, mas se tiver, você vai no cardiologista e não no ortopedista, mas os dois são médicos. Da mesma forma é o corretor, existe o corretor do aluguel, o corretor da venda de imóvel avulso, o corretor que vende imóvel tipo lançamento, o corretor que só trabalha com alto padrão, o corretor do Minha Casa Minha Vida. Então, o proprietário especificamente vai buscar aquele profissional que é o especialista naquela área. E não adianta você querer, eu sempre aconselho os corretores, não adianta você querer trabalhar imóvel de alto padrão e ao mesmo tempo imóvel Minha Casa Minha Vida. São públicos distintos, são situações de legislações distintas. O financiamento do Minha Casa Minha Vida é completamente diferente do financiamento normal, que é o SBPE, que a gente chama para classe média e classe alto padrão. Então, tudo isso o proprietário vai ter ao seu dispor e procurar um corretor de sua confiança para atuar na sua área específica. E aí, o senhor poderia citar aí os benefícios, vamos dizer assim, do proprietário do imóvel, por exemplo, ao invés dele mesmo tentar fazer esse processo, ele colocar nas mãos de um profissional, quais seriam os benefícios, vamos dizer, que ele teria ao procurar um profissional, corretor de imóveis, para que cuidasse da venda desse imóvel? O primeiro benefício é a segurança. Então, aquela pessoa que já está trabalhando há um bom tempo no mercado, ou está iniciando e quer iniciar uma carreira produtiva, ele vai agir com muita ética, transparência e correção. Eu chamo aqui até a atenção, segunda situação, é o conhecimento. Então, para você ter ideia, acho que a maioria da população não entende que existe o cartório de notas, que é uma situação específica, e o cartório de registro imobiliário. Então, para você consultar se seu imóvel está livre, desembaraçado, se precisa fazer alguma verbação, você não vai no cartório de notas, você vai no cartório de registro. Cada cidade tem o seu cartório. Em Teresina nós temos 8 cartórios de registro e cada região, cada bairro tem o seu cartório específico. Então o segundo ofício cuida ali da Zona Leste. Então não adianta eu ir no segundo ofício para colher uma certidão do imóvel do Disseu. Quem sabe isso é o corretor. E geralmente a população não tem esse conhecimento porque não tem a obrigação de saber isso. O corretor estuda para isso, né? E o terceiro e amplo benefício, que eu considero também um dos melhores, é que o corretor muitas vezes ele já tem uma carteira de clientes que querem comprar
que ele já vem trabalhando. Eu não compro um imóvel do dia para a noite, eu não saio hoje para comprar e amanhã já compro o imóvel. Então demora ali 3, 4, até 6 meses na rotina de busca de imóvel. Depois que eu tenho realmente a capacidade financeira, o financiamento imobiliário aprovado, aí eu começo a buscar e passo a visitar os imóveis e demoro 6 meses para comprar, porque o investimento é a longo prazo, eu não compro hoje para vender amanhã. Então toda cautela o cliente, quando vai comprar, ele deve ter. E efetivamente aquele corretor já está trabalhando aquele cliente e vários outros. Então, quando eu trago o meu imóvel para ele, ele vai ofertar o meu imóvel para a sua carteira de 10, 15, 20 clientes que ele já tem ali já trabalhando durante esse trâmite. Então, segurança, conhecimento e agilidade, o corretor proporciona às imobiliárias também. Presidente, tem algumas pessoas que não são corretores credenciados, mas e também não exercem a corretagem como a sua atividade principal, mas acabam exercendo, acabam fazendo como um bico. E aí o seguinte, trabalham direitinho. E aí, como fazer para que esse trabalhador não seja impedido de fazer esse bico, digamos assim, e ele possa, assim, ter a sua atuação permitida sem maiores problemas? Eu acredito que essa até era uma realidade antes da pandemia, inclusive, porque o corretor de imóvel, a profissão ela tem evoluído muito nos últimos anos. Há 4 anos nós tínhamos 2.000 corretores aqui no Piauí. Então, durante 40 anos, tivemos 2.000 corretores. E só para você entender, nos últimos 4 anos nós duplicamos e aumentamos para 4.500 corretores. Então, em 4 anos fizemos o mesmo número de corretores de 40 anos. Se identifica que a profissão tem realmente apresentado bons resultados para quem trabalha e, na verdade, como eu falei, o corretor é um especialista. Se ele, infelizmente, ainda tem a profissão como um bico, talvez ele esteja perdendo oportunidades magníficas, porque são muitos corretores que a gente conversa todos os dias, eles estão tendo a possibilidade de bons ganhos e sabendo trabalhar, fazendo realmente o trabalho correto, com conhecimento, com segurança ética, ele consegue sim bons ganhos e deixa de ser aquela profissão que ele utiliza como bico para ser a sua profissão principal. Mas, eventualmente, corretor inscrito, ele tem toda a liberdade de fazer a transação imobiliária. Corretor inscrito tem toda a liberdade de fazer a sua transação com tranquilidade. O Cresce aqui está a apoiar qualquer profissional que queira atuar como corretor de imóvel. Presidente, nós falamos da atuação dos falsos corretores, das pessoas que não são registradas, mas eventualmente também acontecem denúncias contra corretores registrados, imobiliárias, questões relacionadas muitas vezes à entrega, aos prazos, à própria documentação, a toda essa burocracia. Como o cliente, o consumidor, pode denunciar também, no caso de se sentir lesado, por um corretor registrado, uma imobiliária registrada? Perfeito, Natan. Os Cresce não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós queremos trazer segurança para a população. Identificamos que a grande maioria, 90% dos casos, são falsos corretores aplicando golpes. Mas, infelizmente, como toda a profissão, existem aqueles corretores que querem atuar da forma errada. E esses, com certeza, nós vamos receber a denúncia. Existe uma câmara de fiscalização e ética dentro do Conselho, que é a primeira câmara do julgamento, depois você vai ser julgado em plenário. Aqueles atos, eventualmente levados a denúncias, eles vão ser, o corretor vai se defender, vai apresentar suas argumentações, mas se ficar provado que foram cometida alguma fraude, ou alguma situação que descumpre o regramento da corretagem imobiliária, que são vários, com certeza ele será aplicada a sua penalidade devida, que vai desde a multa de 10, 15 anuidades, 20 anuidades, até o cancelamento da inscrição e sua suspensão também da inscrição. Então, nós não queremos chegar nesse nível, mas eventualmente não temos o que... Inclusive, ano passado tivemos corretores de imóveis que tiveram seu CRES cancelado por aplicação de golpes, né, dentro do mercado. E isso nos preocupa e a gente quer realmente padronizar o mercado da melhor forma possível. Então, um alerta também para quando você for comprar um imóvel, consulte primeiro se é corretor e não é corretor. Você já evita ali 90% da realidade de qualquer golpe. E o segundo passo, eu sempre aconselho, é solicitar a documentação do imóvel. Porque geralmente o golpista, ele falsifica a documentação. E quando você, como eu falei aqui, cartório de registro, peça a documentação, a certidão de teor, veja que aquele proprietário que está sendo apresentado é realmente o proprietário do imóvel. E no final tem um QR Code. Toda certidão tem um QR Code, seja ela física ou digital. Aquele QR Code é que identifica a validade daquele documento. Se não está funcionando o QR Code, com certeza aquela situação não é normal, né? Então já denuncia ao Cresce para a gente poder averiguar. A compra e venda de imóvel através de um corretor,
o corretor ganha através de um percentual. Existe um tabelamento fixo do percentual que deve ser cobrado pelo corretor, ou cada corretor pode ter a sua livre negociação em cobrar o percentual da compra ou da venda de um imóvel? Normalmente, nós vivemos na economia livre de mercado e o percentual é negociado entre as partes. Existe uma praxe no mercado de 5%, já é adotado em praticamente a maioria das negociações, mas hoje, a depender da dificuldade do negócio, existem negócios que são inventários. Inventários perduram 2, 3, 4, 5 anos para finalizar. E o corretor ele vai estar atrelado àquela transação, por mais que ele não faça efetivamente o inventário, que seja um advogado, ou que ele seja advogado e faça, ele vai ficar todo aquele período regularizando o imóvel para poder finalizar a transação. Então, ele cobra geralmente um valor bem maior do que a comissão normal. E a depender dessa realidade, da dificuldade do negócio, das situações que são postas, ele vai negociar com o cliente e argumentar. A situação do negócio é dessa forma e eu preciso dessa remuneração para me ter o benefício adequado. Então, é livre. A negociação entre corretor, imobiliária e cliente, a comissão, ela deve ser negociada com toda a liberdade possível. Não existe mais tabelamento. Presidente. Eu até esclareço que esse tabelamento ele não existe mais para nenhuma profissão. Nem para a OAB, nem para o CRM, nem para o CREFITO, do fisioterapeuta. Todas as profissões são proibidas de exigirem do profissional que ele respeite algum tabelamento. Existe um tabelamento apenas de aconselhamento, mas não de exigência. Presidente, o senhor falava agora há pouco do aumento do número de inscrições no CRES, o aumento do número de profissionais atuando no mercado imobiliário de Teresina e do Piauí. E aí surge uma curiosidade aqui, qual é o passo a passo para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, que quer se tornar um corretor de imóveis? A pessoa precisa fazer algum tipo de curso, de capacitação? Onde encontrar esse curso? É o próprio CRES que oferece? Qual é o procedimento para quem está nos acompanhando, quer ingressar também como corretor de imóveis aqui no Piauí? Perfeito. Pergunta bem pertinente. Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, corretor de imóvel, para ser corretor, a primeira coisa é fazer o curso técnico de transações imobiliárias ou o curso superior, seja ele de bacharel em negócios imobiliários ou de tecnólogo em gestão imobiliária. O curso técnico é de 1 ano e meio de duração, o curso superior de 3 a 4 anos. Todos esses 3 diplomas, eles lhe capacitam para você se inscrever no CRES. Semelhante às outras profissões. O médico ele precisa do curso de medicina, o advogado do curso de bacharel em direito e os corretores do técnico em transações imobiliárias ou superior em negócios ou gestão imobiliária. Com esse diploma, se inscreve como corretor e, claro, eu até trago, Nathan, a realidade que moradia, pessoal, é um direito básico de qualquer cidadão brasileiro. E nós viemos hoje aqui, até para essa rádio, para essa entrevista, uma quinta-feira, já pensando em voltar para a nossa casa. É verdade? Todos nós já estamos com esse planejamento de vida. E imagine quem não tem esse direito. Pare para pensar, e quem não tem esse direito à moradia. Então, é um direito básico. Seja ele compra, seja ele aluguel, as pessoas têm que ter um local para ser seu, para proteger sua família. E tendo em vista a essa realidade de direito básico, a população, há 60 anos atrás, que a nossa regulamentação é desde 1972, então assim, há 6 décadas atrás, os deputados propuseram um projeto de lei dizendo que por essa situação da realidade da moradia, para ser e atuar como corretor de imóvel, você precisa passar por um curso de profissionalização. Esse curso ele vem se aperfeiçoando com o tempo, nesses últimos anos principalmente, porque realmente essa é a realidade. Você tem uma compra e venda imobiliária frustrada, é horrível para aquela família. Ela planeja, a realidade do brasileiro é essa, 90% da população ela não tem condição de comprar um imóvel à vista, ou mais, Então o brasileiro financia, e aí você já tem a dificuldade de compra, junta com muita dificuldade uma entrada, e ter aquela situação frustrada. Então isso é horrível para o mercado imobiliário, mas é horrível também para aquela pessoa que infelizmente precisa resolver sua vida. Presidente, pois não, João. Acredito que quando a gente olha para o Piauí, a gente tem aqui em Teresina e provavelmente no litoral um mercado, mais, vamos dizer assim, um potencial maior de mercado na área
dos corretores de imóveis, mas como é que está a fiscalização do Cresce, como é que está o acompanhamento também das outras regiões do Piauí, principalmente o sul do estado, que é uma região mais distante, normalmente formada por municípios menores também. Como é que está a atuação do Conselho nesse sentido? Boa pergunta. Esse semestre nós fiscalizamos autos de infração, só autos de constatação. 1.436 autos de constatação. Fizemos a fiscalização em 25 municípios, os maiores municípios do Piauí. 60 empreendimentos também foram devidamente fiscalizados. Então, todo esse trabalho para proteger a população, para trazer segurança para os corretores de imóveis também nas suas negociações. E, por óbvio, nós temos no sul do Piauí, nesses últimos anos, sempre trazendo essa última realidade, que o Piauí tem crescido muito, da fronteira do agronegócio. Então, muitas pessoas estão investindo no agro, na pecuária também. Inclusive, agora está tendo o Agrotech Show em Bom Jesus. O Cresce está lá. Nós temos já o pessoal do Cresce participando do Agrotech Show com o nosso stand. Inclusive, convido a toda aquela região ali de Bom Jesus, sul do estado, para comparecer ao nosso stand na Feira Agrotech. Temos nossa diretoria regional Bom Jesus, com o diretor Gênesis também participando desse momento. Então, esse trabalho de interiorização do Cresce é muito importante para levar conhecimento, porque a capital ela está bastante, já atuamos, Picos, Parnaíba e Teresina, estamos atuando há muito tempo, mas agora precisamos interiorizar essa atuação dos corretores de imóveis e do Cresce. Por isso, essa gestão ela tem esse compromisso de fazer esse processo. Água Branca, Floriano, Corrente, São Raimundo Nonato, Uruçuí. Tivemos na feira de Uruçuí também, que ali não é o Uruçuí praticamente, mas é entre Cristino Castro e Uruçuí, que também é uma grande feira do agronegócio. Então, a nossa busca é essa, trazer o Cresce, a importância do Conselho e dos corretores de imóveis nas transações imobiliárias e interiorizar a atuação. E eu sempre comento também que Parnaíba, e a região do litoral hoje, é a que mais cresce no nosso estado, sem sombra de dúvidas. Então, esse crescimento ele precisa ser com tranquilidade, com segurança. E a gente está lá atuando essa semana. Nós temos com o Ministério Público do Estado do Piauí, em parceria com o Conselho. Até agradeço ao time do Ministério Público, a todos os promotores que têm nos auxiliado, porque é um trabalho incisivo. Quando a gente fiscaliza um exercício legal, porque é uma contravenção penal, o Cresce ele tem por obrigação encaminhar o Ministério Público, que é o ator penal da ação, é quem vai dar continuidade à ação criminal. E também agimos dentro da delegacia de polícia, agradecemos aos delegados e policiais que são sempre solícitos, a nossa Polícia Civil, o Governo do Estado. Então, essa atuação conjunta de todos os atores da segurança pública, ela tem proporcionado uma melhora no ambiente de negócio. Presidente, o nosso tempo está chegando ao final, mas tem 2 questionamentos aqui que eu vou repassar ao senhor. O primeiro é do John, ele pergunta o seguinte: no caso do proprietário que não cumpre o acordo da comissão de uma venda, como o corretor deve proceder e o que acontece com o proprietário? E tem a pergunta aqui da Jéssica também: por que está tão caro comprar imóveis? Teresina tem essa realidade realmente do mercado imobiliário um pouco diferente até de outras capitais, com o mesmo porte. Então, é a lei da oferta e procura. Temos poucos imóveis, lançamentos, apartamentos sendo ofertados. Assim, em relação a outras cidades, eu conheço muito o mercado do Brasil inteiro. Então, comparando com Maceió tem 50 empreendimentos, lançamentos sendo ofertados aqui. Nós temos 10, 15 no máximo, trazendo todos os públicos, média, alta e baixa renda. Então, essa realidade, infelizmente, da oferta e demanda tem dificultado no preço melhor para os consumidores. E o corretor de imóvel que me perguntou, um grande abraço sobre essa realidade, que se ele realmente, o proprietário não pagou a comissão é um salário, gente. É um salário como qualquer outro. Ele vai receber, entrar na justiça, obviamente contratar um bom advogado e receber a sua comissão devida. Porque contratado o serviço, seja ele formalmente, ali, através de um documento, ou seja ele de boca, com as testemunhas ali trazendo a realidade, você podendo provar, com certeza o corretor de imóvel tem que receber o seu comissionamento. Obrigado, presidente Pedro Nogueira Lima, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Obrigado pela entrevista. Volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, estamos à disposição sempre.